Medo, dor e mistério tomaram conta de Passo Fundo. Adriano da Silva, um homem comum com uma mente sombria, aterrorizou a região com crimes brutais. Jovens desapareciam, famílias sofriam e a comunidade vivia em pânico. Como ele agiu impunemente por tanto tempo? O que revelou sua captura? Neste vídeo, mergulhamos nos detalhes chocantes desse caso real. Inscreva-se no canal, ative o sininho óquio e descubra como a justiça foi feita. O caso começou em uma época em que o medo tomou conta das ruas, aproximando pais e filhos. As autoridades trabalharam para encontrar o perpetrador, Adriano da Silva. O homem que se tornaria conhecido como o Monstro de Passo Fundo era um enigma. Nascido no estado do Paraná, Brasil, pouco se sabe sobre sua infância. Os detalhes de sua vida familiar antes dos assassinatos permanecem um mistério. Essas lacunas apenas aumentaram o caráter sombrio de seus crimes. Alguns relatos sugerem um passado problemático e possivelmente violento, mas as evidências concretas ainda são inconclusivas. O que está claro é que Adriano da Silva era um mestre da manipulação. Ele conseguia se misturar à sociedade de forma imperceptível, o que lhe permitiu passar despercebido por um longo período. As vítimas. Passo Fundo, uma cidade no coração do Rio Grande do Sul, tornou-se sinônimo de medo. O desaparecimento dos meninos abalou profundamente a comunidade. As ruas, antes cheias de crianças, ficaram silenciosas. Os pais viviam em um estado de pavor constante, temendo por seus filhos. O tecido social de Passo Fundo se desintegrou, a confiança entre vizinhos e o forte senso de comunidade foram destruídos, dando lugar ao medo e à desconfiança. Conforme o número de corpos aumentava, também aumentava a pressão sobre as autoridades. A investigação tornou-se uma prioridade máxima, com o mundo acompanhando cada pista, entrevistando indivíduos e analisando minuciosamente as evidências. A falta de um padrão claro ou de um motivo nos estágios iniciais dificultou o trabalho dos investigadores. A investigação foi ainda mais complicada pelo fato de que Adriano da Silva era como um fantasma, não deixava rastros, nenhuma conexão com o mundo das sombras. Um verdadeiro espectro que se aproveitava dos inocentes. O avanço crucial veio de uma fonte inesperada, uma testemunha que viu Adriano com um dos meninos desaparecidos. Seção 5. Um rastro de lágrimas e crimes. A testemunha forneceu o elo essencial de que os investigadores desesperadamente precisavam para conectar Adriano da Silva aos desaparecimentos. Ao revistar sua residência, a polícia fez uma descoberta macabra. Uma coleção de troféus retirados das vítimas. A confirmação dessas provas fez gelar o sangue dos investigadores, confirmando seus piores temores. O modus operandi de Adriano da Silva era de uma simplicidade assustadora. Ele se aproximava das vítimas, geralmente meninos entre 8 e 14 anos, ganhava sua confiança e então as levava com falsas promessas. Uma vez em seu domínio, ele as dominava utilizando seu conhecimento em artes marciais. Adriano foi responsável pela morte de pelo menos 12 crianças. Ele as assassinava por estrangulamento ou sufocamento, muitas vezes utilizando um cinto ou suas próprias mãos. Algumas vítimas foram brutalmente espancadas antes de serem mortas. Seus crimes eram premeditados, calculados e cometidos com extrema violência contra os membros mais vulneráveis da sociedade. Seção 6. A justiça é feita. A prisão de Adriano da Silva trouxe um suspiro coletivo de alívio para Passo Fundo e além. O monstro que aterrorizava a comunidade finalmente estava atrás das grades. O julgamento se tornou um verdadeiro espetáculo midiático, com os olhos do país voltados para a sala do tribunal. A acusação apresentou uma montanha de evidências, incluindo provas irrefutáveis que ligavam Adriano aos crimes. Apesar da quantidade esmagadora de provas contra ele, Adriano da Silva negou sua culpa. Durante o julgamento, ele não demonstrou remorso, reforçando ainda mais sua imagem de assassino frio e calculista.
O júri o considerou culpado por múltiplas acusações de assassinato, sentenciando-o a mais de 100 anos de prisão, garantindo que passaria o resto da vida atrás das grades. Seção 7. As consequências curando uma comunidade. O fim do julgamento marcou o começo de um longo processo de recuperação para a comunidade de Passo Fundo, que ainda lidava com as cicatrizes deixadas por seus crimes. As famílias das vítimas foram deixadas para juntar os pedaços de suas vidas destruídas, para sempre assombradas pela perda de seus entes queridos. A comunidade de Passo Fundo lutou para lidar com os horrores que se desenrolaram. O caso teve um impacto duradouro na cidade, deixando uma marca indelével em seu forte senso de comunidade. O choque dos crimes gerou uma demanda por serviços de apoio psicológico, à medida que indivíduos e famílias tentavam lidar com as consequências emocionais. Seção 8. Prevenindo futuras tragédias. Diante do caso de Adriano da Silva, surgiu um chamado coletivo por ação. A comunidade exigiu respostas e, mais importante, medidas preventivas para garantir que uma tragédia como essa nunca mais se repetisse. O caso expôs falhas no sistema e a necessidade de maior conscientização e educação sobre predadores infantis. As autoridades implementaram novos protocolos de segurança, incluindo verificações de antecedentes para indivíduos que trabalham com crianças, medidas de segurança em escolas e centros comunitários, além de programas educacionais para ensinar as crianças sobre autoproteção e segurança pessoal. Essa tragédia serviu como um lembrete da vulnerabilidade das crianças e da necessidade de constante vigilância. Seção 9. Lembrando as vítimas. Anos se passaram desde os horrores causados por Adriano da Silva, mas a memória das vítimas continua viva no coração de seus entes queridos e da comunidade de Passo Fundo. Um memorial foi erguido em homenagem às vidas perdidas. O caso do monstro de Passo Fundo permanece como um alerta sombrio sobre o mal que pode se esconder sob a superfície da sociedade. Ele também reforça a importância da vigilância comunitária e da busca por justiça para os mais vulneráveis entre nós. O verdadeiro legado das vítimas não deve ser lembrado pela sombra do assassino, mas sim como um lembrete eterno da necessidade de impedir que tragédias como essa aconteçam novamente. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a justiça foi realmente feita? Crimes como esse poderiam ter sido evitados? Como podemos proteger melhor as crianças e nossa comunidade? Deixe seu comentário abaixo, pois sua opinião é essencial para esse debate. E se você gosta de investigações profundas sobre crimes reais e os mistérios mais obscuros da internet, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Juntos, vamos explorar o que se esconde nas sombras.